agradecendo a presença de todos vocês. Quando começou a chover hoje, ou o tempo começou a ficar feio, a gente começou a se desesperar. Porque é incrível como a gente tem sorte para esse tipo de coisa. Sempre quando a gente pretende fazer um evento ou coisa do tipo, algum desastre natural acontece. E hoje começou a ficar escuro, aí faltou luz aqui na City. Aí assim, faltou luz, legal, eram 4 horas da tarde, assim, ótimo, né? Dá realmente pra gente providenciar um gerador, uma coisa do tipo, enfim. No final deu tudo certo, a gente está aqui. Eu queria agradecer realmente muito a presença de vocês, porque final de ano é maçante, né? São vários eventos, a gente geralmente está bastante cansado com a rotina do ano de forma geral, e é muito bacana vocês estarem aqui. Diferente do ano passado, que a gente fez a primeira edição do Direct, onde a gente fez uma transmissão online, tendo em vista que a grande maioria dos nossos clientes eles não estão aqui em Santa Catarina. Então, dessa vez a gente decidiu fazer um pouquinho diferente. A gente está gravando e depois disponibiliza isso tanto para vocês quanto para os nossos clientes e parceiros que estão nos outros estados. O motivo é simples, né? Sempre tem aquela procura assim, quero assistir online, só que quando você chega depois do trabalho, você não vai assistir um evento de final de ano online. Você vai ver a novela, você vai ver um jornal, você vai ver qualquer outra coisa, menos assistir a uma coisa dessas. Mas enfim, a adesão foi baixa e conscientemente a gente decidiu, não, vamos gravar e depois a gente disponibiliza, cada um vê o horário que achar é mais interessante. O nosso objetivo com o Direct, de uma forma bastante simples, é tentar reunir o número máximo de pessoas, clientes, parceiros, colaboradores, para que a gente consiga trocar informação, primeiro comemorar os resultados que a gente teve em 2018 e falar algumas coisinhas de desafios e novas oportunidades que a gente enxerga para 2019. Esse ano a gente decidiu fazer um pouquinho diferente, principalmente por conta da relevância do assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muitos, se não todos, já ouviram falar sobre a tal lei, e aí a gente decidiu mudar o formato. Ao invés de falar simplesmente das nossas coisas, o que é importante, sem sombra de dúvidas, para vocês, a gente decidiu trazer a Thaís para conversar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de uma forma bastante descontraída, de uma forma mais fácil, que vocês possam consumir isso e transformar o dia a dia de vocês nas suas empresas e etc. Depois eu vou falar, ao final, alguns aspectos práticos e técnicos que vocês podem, caso não começaram ainda, começar a partir de amanhã a iniciar uma jornada de conformidade. Afinal, a lei entra em vigor em fevereiro de 2020 e para a quantidade de coisa que tem para fazer é bastante coisa, né? E a multa ela não é nem um pouco interessante. 2% de faturamento líquido, limitado a 50 milhões de reais. Eu acho que ninguém vai querer correr o risco de passar por isso, então tem várias etapas para a gente seguir. Mas vamos lá. Esse é o evento. Falando do nosso ano de 2018, foi massa. Tudo que a gente planejou no final de 2017, boa parte no início do ano a gente, calma aí, aconteceram algumas coisas importantes que a gente vai precisar rever, né? E foram coisas realmente importantes que eu vou compartilhar com vocês hoje, que afetaram algumas entregas que a gente tinha previsto para esse ano de 2018. E a gente, fazendo o dever de casa, a gente entendeu que valeria a pena, mesmo assim, a gente sacrificar os prazos para garantir o acesso a esses programas. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Esse ano a gente inaugurou o primeiro coworking de Tubarão. Eu não lembro exatamente a data, mas muitos de vocês que estão aqui estiveram na inauguração. E aí algumas pessoas perguntam se dá certo, né, o coworking. Temos um segundo agora ali na rua, bem no centro, na rua da escola técnica, e as pessoas perguntam, dá certo? Eu disse, bom, vai dar certo, né? Só que a nossa perspectiva com relação à montagem do coworking não era como negócio, né? E sim como uma oportunidade de a gente
de alguma maneira bastante simbólica, bastante simples, começar a acelerar um pouco do nosso ecossistema de inovação, de tecnologia e etc. E de uma economia que começa a se organizar cada vez mais de uma forma diferente, onde a gente vê grandes centros isso bastante presente, mas não é uma realidade do interior. Mas por que a gente não pode trazer isso para o interior? Né? Porque o mesmo engenheiro que é formado em alguma universidade lá de São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro grande centro, você tem engenheiros formando aqui também. Esse cara no mercado ele tem basicamente as mesmas necessidades de infraestrutura para trabalhar, etc. Advogado, mesma coisa, etc. etc. Para que você precisa iniciar a sua carreira com um custo fixo altíssimo? Não faz sentido. Então a nossa provocação ela foi muito mais de tentar entregar isso para o mercado de forma totalmente gratuita, sem pensar em ganhar dinheiro com isso. De novo, coworking não tem nada a ver com segurança da informação. A gente está fazendo isso por uma questão realmente social e compromisso que a gente assume além do negócio em si. E a gente começou gratuito, daí o marketing até mês tal é gratuito, e sempre foi adiando. E ok, vai continuar gratuito até a gente entender que faz sentido continuar sendo gratuito. Né? O que a gente tem feito? Tem obviamente poucos visitantes no dia a dia, mas a gente tem feito eventos, meetups e coisas do tipo para poder movimentar. Nós somos o principal cliente do próprio coworking. Né? O espaço ele foi feito para a gente, sem sombra de dúvidas, e tendo a possibilidade de ampliar e que outras pessoas tivessem acesso ao nosso ambiente. Então, as nossas salas de reunião são compartilhadas com quem desejar utilizar, nossa cozinha e as áreas de convivência. Então, dá certo? Bom, para quem, de repente, no interior quer montar isso para ganhar dinheiro, sem sombra de dúvidas, o Tubarão não está preparado para isso. Muito em breve estará, né? Mas a gente tem um caminho relativamente extenso aí para percorrer. Bom, isso foi uma das coisinhas que a gente falou, e aí vem as novidades. Né? No final do ano passado, a gente estava engatinhando participar de um processo de aceleração da Excel Center, que faz parte de um centro de inovação em Boston. E a gente estava, enfim, avaliando a participação no programa com dois grupos, formado por 4 a 5 profissionais, onde a gente ia passar um grupo olhando para o mercado brasileiro e outro grupo olhando para uma proposta de internacionalização. Né? Então a gente, desde o início, teve uma ideia muito clara que valeria passar pelo processo de aceleração, principalmente por conta da metodologia que a gente ia absorver nesse período, o que a gente ia agregar daqui para frente. Né? E a gente fez a finalização do programa no último dia 6 de dezembro. Essa foto é uma das fotos que a gente tirou lá no evento. O programa ele terminava com uma feira, onde as empresas participantes demonstravam lá os seus entregados. A gente estava com dois grupos, e o que mais ficou marcante para mim, e compartilhando com os demais, é a questão do conceito de inovação. Né? Está muito claro a questão de tipos, incremental, disruptivo, etc., etc. Mas o que mais chamou atenção foi a simplicidade do conceito. Né? Que inovação nada mais é do que fazer algo novo, que você nunca fez e que pode capturar um novo valor. Isso é extremamente interessante. Não precisa ser uma coisa nova que nunca foi feita no mundo. É uma coisa nova que você nunca fez. Né? E como o programa 10X ele é muito vinculado à ordem de compra, então no final do programa você realmente tem que fazer ou ter intenções de compra, ou ter vendas concretas e etc., você precisa capturar um novo valor, mas não necessariamente esse novo valor ele precisa ser financeiro. Né? E coisas que a gente entendeu lá é que você não precisa inovar simplesmente em produto ou em serviço. Você tem uma cadeia de oportunidades de inovação que às vezes elas geram impacto muito mais positivo do que uma busca incessante que frequentemente a gente tem de falar em produto. Uma coisa bacana, quem participou do processo,
toda a nossa equipe foi certificada pelo DIMI. Provavelmente muitos de vocês não conhecem, mas o DIMI é como se fosse um PMI para a parte de inovação. Então hoje todo o nosso time que participou desse programa ali, então as pessoas são certificados na parte de gerenciamento de inovação. O que esse programa trouxe? Esse programa trouxe um monte de problema para a gente, né? Um monte de problema que a gente teve no decorrer do tempo que a gente vai ter a partir de agora. Por quê? Porque a gente viu um conjunto gigantesco de novas oportunidades, de novos projetos, etc., e uma incapacidade que nós temos hoje de executar todas essas coisas. E isso faz com que a gente tenha que ter um caráter de priorização muito mais apurado, que nós também aprendemos dentro dessa metodologia. Mas foi assustador por quê? Porque a gente tinha já um planejamento estratégico estabelecido no final de 2017 e, de repente, esse programa começou a bagunçar algumas coisas. E se não fosse suficiente, nesse mesmo ano, no mesmo período, nós fomos selecionados pela Endeavor para participar de um programa que se chama Scale Up. Eles consideram Scale Ups empresas de alto crescimento. A gente teve a felicidade de participar de uma seleção. Eles, na verdade, o Guilherme, que é o manager da Endeavor em Santa Catarina, fez uma ligação para mim dizendo assim: Cássio, tive algumas indicações da OSTEC diante de algumas fontes de pesquisa que a gente tem para que vocês participassem do programa. Eu acho que vocês têm um perfil bacana, etc, etc. Queria conversar um pouquinho mais. Depois eu recebi, acho que uns 2 meses mais ou menos, uma outra ligação dizendo que a gente tinha passado pelo programa. Então foi bem bacana, uma seleção que a gente foi saber depois, claro, porque a gente acabou sendo prospectado, de 1.500 empresas no Brasil, mais ou menos 140 estavam em Santa Catarina e 20 foram selecionadas. O que esse programa fez? Uma série de mentorias ao longo de 6 meses, a gente terminou o programa no final agora de novembro, para a gente entender uma série de dores que travam ou que podem travar o nosso crescimento daqui para frente. Tá? Então, basicamente, era esse o contexto. O programa tem um padrinho, nosso padrinho foi o Luiz Gonçalves, que é o vice-presidente da Dell no Brasil, e aí a gente tinha também mentorias e conversas com ele ao longo desse tempo, falando das dores e trocando uma série de informações. De novo, um baita de um aprendizado, excelente oportunidade, uma baita felicidade de a gente ter sido selecionado e outra grande dor de cabeça, né? Porque era mais uma coisa para confundir, para complicar várias coisas do planejamento estratégico. Não somente por isso, mas também por conta desses 2 casos, a gente chegou, o pessoal aqui deve lembrar, em determinado momento, que a gente usa BSC lá, a gente tinha todas as estratégias mapeadas por quarter, todas as iniciativas, os responsáveis, as metas, etc. Se eu não me engano, foi no 3º trimestre. A gente disse assim, cara, toca toda essa porra fora e vamos olhar para frente de uma forma diferente, porque aquilo ali tinha uma série de coisas, não que não faziam mais sentido, mas que existiam coisas que a gente entendeu que demandavam maior urgência. Então, por mais que os programas tenham sido extremamente positivos, a gente, sem sombra de dúvida, deu uma bagunçada nas nossas entregas ao decorrer do ano. Tá? O blog é uma felicidade gigantesca, né? O Pandini, alguns anos atrás, ficava enchendo meu saco, dizendo que a gente tinha que trabalhar com marketing de conteúdo, que a gente tinha que fazer um blog, e ele tinha a audácia de falar que levava tempo para dar resultado. Que, porra, como assim? Leva tempo para dar resultado? Não, pô, a gente quer o resultado agora, a gente produz meia dúzia de blog posts, de materiais ricos e vamos revolucionar o mundo, né? Lógico, não funciona assim, mas hoje, após, 5 anos, essa é a representatividade que a gente tem de leitores do nosso blog no mundo. A escala é uma escalinha de cor, obviamente o Brasil a gente tem a maior concentração,
mas você vê como que isso está bastante espalhado, né? A gente tem mais de 18 mil acessos por mês, média de 18 mil acessos por mês. É o maior blog autoral de segurança da informação do país, né? Tem outros que têm mais acessos, etc., mas a gente é o que tem o maior número de conteúdo. A gente traduziu se eu não me engano, fevereiro, para inglês e espanhol, já com uma estratégia para a gente começar a colocar a marca mais conhecida nesses países, para que então a gente pudesse realmente consolidar o processo de... só um pequeno detalhe. Pelo menos foram as águas que são de plástico, não foram os copos. Isso faz parte de uma estratégia de internacionalização, onde a gente queria colocar a marca um pouco mais presente em alguns países para que nos facilitasse a entrada posteriormente. Então a gente tem hoje mais de 30 países aí acessando regularmente o blog, todos os meses, sendo que o México está ali no topo, com mais de 2.150 acessos mensais, aí Espanha, Colômbia, Peru, Estados Unidos e etc. O ano passado a gente falou sobre uma versão freemium do OS Tech Firebox. Essa foi uma das coisas que a gente segurou ao longo desse ano por conta dos programas também, mas faz parte da estratégia. A partir do momento que a gente lança o freemium, que está marcado para breve, a gente coloca em português e espanhol a solução gratuita disponível para o mundo todo. Como a gente já tem essa audiência, fica muito mais fácil a gente ter penetração. Tá? Mas bem, um trabalho que começou com o Pandini lá há bastante tempo atrás, bastante gente se envolveu com a produção dessas coisas e hoje a gente tem um resultado bastante significativo. Além disso, a gente produz uma série de materiais ricos, tem uma seção específica lá no nosso blog que fala disso, que são ferramentas para que possam ajudar empresas a entender um pouquinho mais sobre esse mercado, calculadores de produtividade, templates de política de uso da internet e o mais significativo, que é o diagnóstico de segurança da informação. Tá? Esse diagnóstico, ele foi... nós tínhamos ele em um formato muito rudimentar, é ótimo, a gente precisa testar para ver se realmente faz sentido ou não, que basicamente era, a pessoa preenchia um monte de pergunta num SurveyMonkey da vida, isso caía lá para o nosso time, o Gabriel pegava lá as respostas, agendava uma call com o cara e fazia uma devolutiva e depois a gente, enfim, consolidava um PDF. Eu lembro que eu fiz isso uma vez para uma pessoa de Manaus, fiz a call com o cara, entendi, gerei um PDF, mandei para ele, assim, a gente precisa automatizar isso. A pessoa precisa ter na hora o resultado. O diagnóstico ele precisa trazer uma realidade onde eu consigo preencher alguns dados e ele me traz uma série de resultados de como que está a maturidade de segurança do meu negócio, né, sobre uma série de aspectos. Aí a gente começou a conversar sobre isso, o Gabriel Fonseca encabeçou isso junto com o Keller, com o Jonathan e outras pessoas envolvidas, o desenvolvimento com o Denis, o Bruno, que não está mais conosco, a Tainara, tomaram bastante à frente disso, junto com o Oliveira, para que a gente conseguisse efetivamente desenvolver um sistema que fosse fácil de utilizar, que fosse rápido e que ao final ele entregasse um resultado que é um PDF que te diz um nível de maturidade que você está globalmente e em cada um dos pontos, seja governança compliance, seja controle e produtividade, seja visibilidade e rastreabilidade, seja disponibilidade e uma série de coisas. Isso vocês podem fazer, aí está o resultado, e aí você pode fazer o download do relatório. Então, vocês podem fazer isso, caso centenas de empresas fizeram ao longo desse ano, isso foi para o ar, se eu não me engano, fevereiro ou março, e aqui você tem uma série de insights que a gente coloca dentro do próprio documento PDF para que você possa gerar melhorias dentro do seu ambiente. Tá? E normalmente a gente deixa disponível, caso queira falar com alguma pessoa do nosso time, fique à vontade. E aí, uma curiosidade interessante,
a gente tem o maior time certificado ISO 27001 do sul do Brasil. Tá? Então, esse trabalho não é simplesmente um trabalho de experiência, né, do time adquirido, etc. É um trabalho resultante de bastante estudo de todas essas pessoas que estiveram envolvidas nesse processo. Essa é uma ferramenta bacana. Diagnóstico de segurança.com.br, vocês acessam ela. Bom, com relação ao papo de segurança, a gente teve um redutor da nossa perspectiva. Primeiro a gente fechou uma parceria com a Fiesc, porque entendemos que a gente poderia pulverizar um pouco mais o papo de segurança. Para quem não conhece, o papo de segurança é um evento que a gente faz em formato de roadshow, onde a gente percorre algumas cidades, convida algumas empresas, geralmente empresas totalmente diferentes, públicas, privadas, pequenas, grandes, enfim, para falar sobre os desafios de segurança, desafios práticos. E o objetivo que a gente coloca para eles não é um evento comercial, você não vai falar de marca, você vai falar... Nossa proposta é gerar insight. Se alguém sair do evento com alguma coisa prática que pode endereçar no próximo dia, a gente tem a nossa missão completa. A gente fez a parceria com a Fiesc, pensando em escalar o evento, né? Só que tudo isso estava planejado antes dos 2 programas. O que aconteceu? A gente reduziu totalmente a nossa capacidade, a gente ia levar para Chapecó, íamos percorrer Joinville e Blumenau novamente, íamos levar para Jaraguá do Sul. Enfim, tinha uma perspectiva de realizar 6 ou 7 eventos, o que era, logicamente, uma loucura, mas o pessoal está acostumado com esse tipo de coisa lá. E a gente resolveu reduzir. Disse, não vai ter como, a gente não vai conseguir realizar, vamos reduzir e manter a edição de Florianópolis. Fizemos isso nesse último mês de novembro, onde estava conosco a Intelbras, Softplan e o Serpro representando o governo. Essas são as empresas que já participaram conosco das edições. Na edição de Criciúma, o hospital estava lá conosco, o Davi representando o hospital, e a gente tem algumas outras empresas aqui da região, Librelato, Secrisa, que também na época toparam. A gente certamente vai fazer isso e vai reciclando. A ideia é sempre trazer empresas diferentes, né? Às vezes o que vale lá para resultados digitais, que é uma empresa totalmente imatura em termos de segurança, está buscando esse tipo de coisa pela própria consolidação do seu negócio, totalmente diferente quando você pega, por exemplo, um Serpro, né, ou uma Flex, onde o negócio nasce totalmente de segurança. Não é mérito nem demérito, é uma questão de negócio. Né? Você não vai colocar uma série de camadas de controles, etc., para um modelo de negócio que não faz sentido, que aquilo ali simplesmente vai impedir o crescimento. Então, é bacana poder trocar essas informações com essas empresas e ter realmente visões totalmente diferentes. Além disso, a gente sempre foi, e eu falo muito isso, muito consciente com relação ao fato de que a gente não vai conseguir impactar nem transformar o mercado de segurança da informação somente com os nossos produtos. Isso, ano após ano, está muito claro para a gente, por uma série de razões. Né? Então, a gente precisa produzir conteúdo, a gente precisa falar sobre isso e por aí vai. Então, a gente participou de vários outros eventos ao longo desse ano. Obviamente, eu só lembrei de novembro para cá, eu realmente deletei algumas coisas, eu estava passando hoje as coisas para o Bruno, assim, Bruno, não lembro, coloca esses 3 e vamos em frente. O Vertical Meeting, a Thaís, tive o prazer de compartilhar com ela um painel especificamente sobre Lei Geral de Proteção de Dados na ACAT. Depois a gente fez um painel de debate de segurança na Associação Empresarial de Jaraguá do Sul. Depois a gente atuou como patrocinador em um evento que se chama Security Compliance Experience, SC não é de Santa Catarina, é de Security Compliance, que teve agora dia 21, salvo engano, em Florianópolis. E aí, como o Bruno disse que eu sempre gosto de mexer uma última coisa, antes de ele fechar a apresentação, eu disse, Bruno, preciso de mais uma alteração. Não tinha onde botar, eu coloquei aqui. Tem várias empresas aqui que estão participando de um PDEM, que é um projeto de desenvolvimento econômico que faz parte de um programa do governo que se chama Tubarão 180 Graus. O PDEM, se não me engano, é um programa específico do SEBRAE.
A OSTEC, assim como várias outras empresas que aqui de Tubarão da área de tecnologia estão envolvidas num eixo de tecnologia da informação e comunicação, que basicamente a ideia é fazer com que a área de inovação e de tecnologia seja um eixo de desenvolvimento econômico para a nossa região. Tá? Esse é o grande desafio. Além do PDNDT, tem vários outros, construção civil, tem alguns outros que foram lançados. E a gente está ativamente à frente desse projeto. E tem o Geração 2050, que também é um programa vinculado ao Tubarão 180, onde em alguns momentos a gente disponibiliza tanto para gerar conteúdo programático para alguns cursos, como assumimos o compromisso de colocar menores aprendizes dentro da OSTEC para poder suportar esse projeto, para que eles tenham a oportunidade de, enfim, o acesso prático àquilo que eles veem no dia a dia. Ano passado a gente falou de reposicionamento, e foi bacana pra caramba, porque esse ano a gente não reposicionou absolutamente nada, né? De novo, pelo mesmo problema. A gente estava com um contrato fechado, e a gente fez basicamente colocamos em stand-by, e a empresa foi super parceira nesse sentido, entendeu o momento tanto do Tenex quanto do scale-up da Endeavor. É o seguinte, não tem por que a gente mexer em reposicionamento agora, se a gente vai se contorcer e se reposicionar o tempo todo dentro desses programas. Então vamos aguardar os programas para a gente poder consolidar realmente o que a gente quer passar, quais são as mensagens que a gente quer passar, que está muito relacionado ao que a gente conversou o ano passado. Algumas pessoas não estavam aqui, muitos não estavam aqui, só recapitulando, a gente entendeu ao longo de vários anos, e a gente vai entendendo isso pouco a pouco, que o que a gente menos quer fazer é vender produto. A venda de produto, a venda de serviço, ela tem que ser uma consequência daquilo que a gente sabe fazer muito bem. E a gente precisa conectar todas essas coisas. Não necessariamente o nome, mas o portfólio, as entregas, elas ficaram bastante pequenas para onde a gente quer chegar. E a gente precisava começar a fazer algum processo de transformação com relação a isso. A coisa mais clara que nós temos diante disso é o nosso site. O nosso site ele foi feito, acho que em 2016, 2015. Cada vez que eu conecto nele eu fico apavorado. Me dá um negócio que eu realmente não gosto, porque o site não tem absolutamente nada a ver com o que é a empresa é hoje. Talvez de fora não seja tão fácil de sentir isso, mas internamente, para a gente isso está muito claro. E a gente vem buscando esse reposicionamento por vários sentidos. A empresa fez 13 anos esse ano, a gente passa por várias transformações de mercado, e se a gente não se adaptar, se a gente não colocar novas ofertas, etc., a gente simplesmente deixa de existir. Então, além de uma questão de sobrevivência, e lá no programa do Tenex, a primeira pergunta é: por que você vai inovar? E a maioria das empresas respondia por uma questão de sobrevivência. A gente precisa se transformar, a gente precisa oferecer novas coisas, etc. Então a gente entendeu muito claramente aqui que a nossa entrega, a nossa missão, o nosso propósito, enfim, ele é muito maior do que vender produto que nós próprios desenvolvemos. E aí a gente vem com uma oferta totalmente diferenciada, não só de produto próprios ou de terceiros, para que a gente consiga aplicar um conceito aí de provedor de segurança full service. Aí sim a gente começa realmente para quem é da área de segurança, a pegar todas as camadinhas lá da cebola até o núcleo propriamente dito. Vamos ter solução para tudo isso? Claro. Próprias? Não. Mas a gente vai entregar exatamente aquilo que vocês precisam. Tá? Então, isso é importante. Agora, se a gente estiver fazendo isso e o mercado não estiver evoluindo, as pessoas não estiverem conhecendo mais sobre segurança da informação, vocês nas suas empresas não estiverem cada vez mais conscientes com relação ao uso seguro de dados e etc., a gente não cumpre o nosso papel. Essa que é a grande verdade. A gente pode estar muito bem financeiramente ou qualquer coisa, mas a gente não cumpre o nosso papel. Então, é uma questão de propósito.
não é fácil você conectar todo mundo a isso. E a gente tem esse desafio lá dentro, né? Nós temos esse desafio dentro do OSTEC. E aí a gente entra numa questão de cultura e uma série de coisas. Mas é um grande desafio. Reposicionar não é de dentro... A percepção ela está muito para dentro. A gente precisa se reposicionar, se reentender para que isso transborde para o mercado. Tá? Se vocês analisarem o nosso blog, tem uma página de sobre lá, e lá fala um pouquinho mais sobre a questão de transformar o mercado de segurança digital. Né? Segurança da informação é uma coisa extremamente maluca, preocupante. A gente vai ouvir falar, infelizmente, cada vez mais de ataques, de problemas, etc, etc. Ok, qual é o nosso papel nisso tudo? A gente não precisa fazer segurança da informação com terno e gravata. Não precisa. Não tem necessidade disso. A gente pode fazer segurança da informação de qualquer jeito, desde que a gente esteja comprometido em realmente agregar valor para aquela pessoa, para aquela empresa que está nos ouvindo. Tá? Então, a gente faz isso diferente. Né? Quem frequenta o nosso escritório, a gente trabalha de porta fechada, mas é um ambiente diferente, é um ambiente divertido, não é um ambiente quadrado. A gente não acredita nesse tipo de coisa. Tá? E também não acredita que somente ser um ambiente diferente e não ser quadrado faz algum sentido. Né? Essas peças elas precisam se conectar. E a gente vive uma modinha de que, ok, bota puff, bota coisinha, etc., você resolve todos os problemas. Não. A mudança, né, ou os princípios, eles estão dentro das pessoas e a nossa capacidade de passar isso para o mercado, para os nossos colaboradores, etc. Que horas são? Eu estou sem timer, estou sem nada aqui. 8h10. Nossa Senhora. Estou ferrado aqui, mas vamos lá. O que a gente vem de principais novidades aí para os próximos anos? Não necessariamente só 2019. O primeiro, mais importante, mais aguardado, que esse foi um dos pontos que foram muito afetados em termos de prazo de entrega com relação a esses dois programas e algumas remodelagens que a gente teve que fazer ao longo do tempo. A gente preferiu aproveitar o momento e fazer uma mudança um pouco maior. Primeiro, mudar o nome do produto. O Firebox ele vai deixar de existir em termos de nome. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisava encontrar um nome que falasse um pouco melhor o que o produto é e o que o produto faz. Né? Então, para quem é da área, obviamente, você sabe o que é um UTM, você sabe o que é um NGFW, etc. Quando você olha o Firebox, opa, o que é isso? É um nome próprio, fica difícil de entender o que ele faz. Então, o que nós fizemos? Firebox Lite, vira o UTM Lite, para quem não conhece, a gente tem muita unidade, às vezes pequena, de negócio que precisa de proteção na ponta, fechar uma VPN ou coisa do gênero, a gente normalmente comercializa o UTM Lite. Depois a gente vem o UTM, então o Firebox ele passa a ser chamado de OSTEC UTM, e nós temos o lançamento do NGFW, que trata de uma composição de outros módulos que nós temos opcionais no UTM, eles são incorporados de forma nativa do NGFW. Algumas pessoas sabem, mas outras não. A gente fez algumas comunicações com relação a isso em um módulo que se chama OSTEC Web Eyes. Web Eyes nada mais é do que uma parceria OEM que nós fizemos com uma multinacional japonesa, que é a maior empresa classificadora de conteúdo da internet. A gente tem uma base de mais de 18 bilhões de sites classificados, segmentados em algumas centenas de categorias. Para que isso? Para que você consiga ter uma gestão mais adequada da internet, sem precisar ficar construindo listas por conta própria. Então, o WebEyes ele integra o NGFW, mas até então ele era comercializado como módulo. Então você poderia adquirir a subscrição específica do WebEyes, ele era automaticamente incorporado como opção lá dentro do proxy do Firebox. O UTM Freemium nada mais é do que uma versão
com limitações do OSTEC UTM, que a gente lança. Não vamos lançar junto, porque senão a gente tira a oportunidade de trabalhar a mídia em cima do freemium, que é extremamente importante. Então o freemium ele deve ser lançado mais para o final aí de fevereiro, enquanto que o UTM a gente está pronto para rodar depois de bastante atraso. Tá? O que a gente fez aqui ao longo desse tempo? A gente criou uma estrutura que vai coexistir. O que significa isso? A gente mudou a porta padrão de gerenciamento do produto para que vocês, nessas primeiras rolagens, possam ter acesso às duas interfaces. Você vai ter acesso à interface nova, para que você possa utilizar, etc, etc. E se eventualmente tiver alguma coisa que você não consiga fazer ou que você preferia eventualmente como era da forma anterior, o que sinceramente eu acho pouco provável, mas ok, a porta ela vai estar lá disponível. A estrutura é exatamente a mesma, a estrutura do sistema operacional e etc. Então você não tem perdas com relação a isso. Agora, a interface de gerenciamento ela muda completamente. Como é que vai ser feito isso? Na próxima semana a gente faz um anúncio para quais são os procedimentos que vocês vão executar para poder fazer o processo de atualização. A grande parte dos clientes vai passar por uma estrutura de soft update. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de reinstalação. Tá? Mas provavelmente em alguns casos onde tem uma versão mais desatualizada, a gente vai recomendar que faça uma reinstalação, até para que vocês consigam aproveitar outros recursos e principalmente performance de novas atualizações. Ok? Além disso, a gente começa a desenvolver a partir do próximo ano o conceito aí de MSP, de provedor gerenciado de serviços, mais aplicado para a parte de segurança, onde a gente passa a falar de serviços gerenciados e começa a entregar segurança independente do produto que a gente está trabalhando, independente da camada que a gente está trabalhando. Tá? Isso é um passo extremamente interessante. A gente sempre buscou, de alguma maneira, chegar nesse mercado e a gente nunca teve braço suficiente para poder concretizar isso diante das mudanças e das transformações que a gente estava passando. Então, a partir de 2019, a gente começa a consolidar esse tipo de coisa e começa a consolidar também um braço um pouco mais forte de consultoria e assessoria, que uma das grandes oportunidades que a gente identificou, conversando com clientes, etc., é a própria conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É uma questão que envolve, sim, aspectos jurídicos, mas tem muita coisa técnica. O jurídico não vai dar conta de fazer sozinho, a TI, ou a área responsável por segurança, também não vai dar conta de fazer sozinho. Então, vai precisar do RH, vai precisar de uma série de pontos envolvidos. Então, a nossa ideia é que a gente entregue um pacote que vai dar conformidade, e o entregável é você estar em compliance ou não com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Além disso, a herança dos programas de aceleração, a gente identificou uma série de oportunidades de desenvolvimento de novos produtos. Né? Isso é bom e é ruim, né? Porque você fica ali com um produto e diz, cara, quando que esse negócio sai? Dá para fazer, não dá para fazer? E por aí vai. A primeira coisa que a gente identificou, e esse é um desafio que a gente tem, já para a linha de produtos atuais, é que segurança sempre é encarada muito como prevenção. E a gente quer aproximar segurança do business. É fácil fazer isso? Não. Mas a gente está desenhando algumas parcerias para a gente poder acelerar esse processo. Basicamente aqui a gente quer fazer, com a quantidade de coisas que a gente consegue coletar com produtos de segurança, que passam por eles, daí eu não estou falando somente de UTMs ou coisa do tipo, mas a gente consegue gerar valor de negócio que pode ser utilizado para uma coisa efetivamente importante, tá? Que não é mais o relatório, o log, o gráfico ou coisa do gênero. Não, insight mesmo que você pode transformar
alguma área ou algum negócio e etc. A gente tem aí como proposta também do programa de aceleração que a gente chama de USTech Easy UTM. É uma oferta de um produto que está sendo prototipado, onde a gente quer abstrair o que é segurança. Você simplesmente utiliza o produto e a segurança ela está por design lá no produto. E é muito fácil de interagir. Né? Você não precisa ter conhecimento técnico para poder utilizar o produto. É uma oferta que a gente faz para pequenos negócios e a gente tem algumas oportunidades de acoplar essa camada em uma estrutura B2C. Então a gente está falando de venda para cliente final, para dentro de casa, com uma camada de segurança bastante interessante, principalmente agora que a gente tem uma série de devices conectados dentro de casa. Então a nossa ideia é levar facilidade para que você tenha realmente segurança também dentro de casa, sem ter conhecimento de aspectos técnicos. Uma outra coisa que a gente está olhando bastante, que a gente consegue com algumas transformações, é entregar um produto de segurança para IoT, né? Principalmente segmentando aí o que é a parte de tecnologia operacional e o que é tecnologia da informação, né? Que é um desafio. Hoje você tem um mundo totalmente isolado de IoT, né? As máquinas, os sensores, tal. Mas cada vez mais eles estão sendo plugados em estruturas que têm acesso aos sistemas de informação. Então a proposta aqui é que a gente consiga entregar um gateway que dê segurança para a camada da indústria especificamente, ou a parte OT em si, mas que a gente consiga fazer conexão de forma adequada, segura e etc. com a parte de sistemas de informação e que isso coexista. Tá? Esse é o principal ponto. Tem um pipeline gigante de coisas aqui, mas eu queria só trazer. Isso a gente deve construir em algumas dinâmicas ao longo do ano, muito com vocês, tá? De pesquisa mesmo, de sondagem de algumas coisas e de novas oportunidades que a gente pode gerar a partir disso. Bom, a gente certamente vai desenhar um ano de 2019 muito forte para canais, tá? A gente tem repensado isso ao longo desse ano de 2018 e a gente vem com algumas readequações a partir do próximo ano, do nosso programa de canais, e a gente aposta muito no desenvolvimento desses canais, principalmente empoderando os canais para venderem cada vez mais os produtos, mas melhor do que isso, modificando os mercados, não entendendo a venda, precisa da comissão, precisa disso, é importante, sem sombra de dúvidas é importante, mas você precisa ter consciência exata daquilo que você está fazendo. Né? Então a gente começa a pulverizar e a transformar os mercados com relação a isso, num formato bastante diferente, com mais apoio, com uma equipe que vai estar mais envolvida e dando atenção para essa demanda. Continuamos com a parte de desenvolvimento de materiais de segurança. Isso aqui é uma coisa que a gente tem tentado abrir parcerias com outras empresas e com outros blogs e com outras mídias que produzem conteúdo de segurança para que a gente consiga ter uma coisa maior. Inclusive, se alguém aqui tiver interesse, aptidão para escrita e etc., vocês podem depois entrar em contato conosco, comigo, com o Pandini, porque a gente precisa bastante disso. Lógico, o blog tem lá o autor, as ferramentas, tem essa pegada também de autoria, mas o objetivo aqui é que a gente realmente consiga construir cada vez mais materiais focados para o mercado de segurança da informação. Aqui a gente falando de expansão, outra parte que a gente tem desenhado faz quase um ano, fez um ano já, como que a gente consegue embarcar os nossos produtos, ou as nossas camadas de segurança em outros produtos de mercado. A gente não precisa que seja a marca USTech que esteja sendo vendida no mercado. Né? A gente quer que a nossa camada de segurança ela esteja embarcada em outros produtos e seja comercializado, e que esses canais de distribuição eles tenham pelo menos um suporte nível 1, nível 2 para poder sustentar o que está por trás dele. Então a gente tem desenvolvido muita
expectativa em cima de parcerias OEM e também com o conceito de white label. Tá? Falando de internacionalização, um dos grupos do Tenex era focado especificamente no mercado internacional. A Excel fica sediada em Boston e ali a gente teve bastante acesso à pesquisa secundária. A gente deve executar uma pesquisa primária nesse próximo ano no mercado americano. A gente costuma brincar que o mercado americano é para levar porrada e aprender e para subir a régua, né? Não é fácil entrar no mercado. No entanto, a gente está falando de um mercado gigantesco, né? Um mercado para o nosso foco de mais ou menos 17 milhões de empresas. Então, qualquer 0, alguma coisa de market share é muita coisa, né? E a gente tem, na verdade, pretensões de aprender muito, de subir a régua, e automaticamente, quando a gente faz isso, a gente consegue mais facilmente entrar em outros mercados. A Colômbia é um mercado que a Excel também tem muita presença, muito relacionamento, então a gente deve executar, por conta dessa facilidade, alguns pilotos nesses 2 locais. Uma oferta, sem sombra de dúvidas, diferente. O nosso objetivo não é vender para o cliente final, a gente não vai ter operação especificamente fora, mas a gente monta um canal de distribuidores lá, treina, qualifica e etc., para que eles desenvolvam o mercado regional. Até porque não faz sentido, a gente teria uma série de barreiras de entrada pelo fato de ser estrangeiro, etc., que a gente não é o nosso interesse, e aí pode envolver inclusive a própria mudança de nomenclatura de produto e tal. Para finalizar, já que eu estou um pouquinho atrasado, eu queria falar para vocês de uma outra coisa que eu também lembrei no final. Eu não sei se vocês conhecem um projeto da ACAT que se chama Link Lab. Link Lab nada mais é do que uma proposta onde a ACAT conecta determinadas empresas que querem se relacionar com startups, que querem inovar e não sabem como, e enfim. Essa proposta, o Link Lab na ACAT, ali na 401 em Florianópolis, está rodando faz um pouco mais de um ano. E eles vão fazer um Link Lab focado para segurança em São José. Inaugura em março. A Westec é um dos patrocinadores desse projeto, juntamente com Intelbras, com Dígito, Cronos e algumas outras empresas que vão fazer parte do Link Lab. Qual é a nossa proposta com relação a isso? Tentar diminuir um pouco a quantidade de ideias, de projetos que a gente tem, entregando isso para que startups possam desenvolver e também absorvendo o que eventualmente startups já estão desenvolvendo no mercado, para que a gente possa acelerar isso de uma forma diferente. Tá? Eu tive que acelerar um pouquinho no final para a gente cumprir os tempos. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês, tá? Clientes, colaboradores, parceiros, é sempre muito importante para a gente estar tendo esse momento, casa cheia aqui, então é realmente uma satisfação. Várias coisas que foram colocadas aqui, elas vão ser comunicadas e aprofundadas ao longo do ano. Tá? Então a ideia, lógico, do Direct é mais que a gente tenha um momento para poder fazer um pouco, exercitar um pouco esses anúncios que vão ser mais aprofundados no decorrer do ano. Tá bom? A Thaís inicia uma apresentação agora. Tá? Essa é a minha, que eu não sei mais nem se eu vou fazer pelo tempo, mas a ideia é que a gente encerre 21h15, para que a gente possa aí sim ir pro jantar e confraternizar um pouquinho, e a gente tem a opção de trocar outras ideias. Tá bom? Muito obrigado. Feliz Natal para todos vocês, ótimo 2019, e o que precisar a gente está à disposição. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Para evitar algum contratempo, eu vou falar daqui de baixo. Eu não tenho equilíbrio suficiente para andar nesse espaço como o Cássio andou. Gente, é muito prazer. Meu nome é Thaís Jonato Meleiro, sou advogada do escritório Muzi Maior em Florianópolis. E antes de mais nada, queria agradecer o convite. É um prazer hoje estar aqui compartilhando contigo um ano massa, um ano de muitas conquistas.
Acho que para o ano que vem, para evitar qualquer contratempo, vamos avisar a Defesa Civil do próximo evento. Que se tiver algum temporal, eles já estão avisados, né? Gerador, todos esses coletes, treinamento, a gente deixa algo preparado. Mas tem sido um prazer discutir esse assunto da lei, discutir segurança contigo, com a tua equipe. Então, acho que esse foi um dos pontos muito legais, eu, enquanto Thaís, profissional, nesse ano de 2018, que foi aproximar o jurídico do técnico. Então, queria de coração agradecer. Sem mais delongas, então eu trabalho no escritório de Florianópolis, Mozo Maiorne, é um escritório já que está há 18 anos no mercado. Hoje atende full service, então a gente tem as mais diversas áreas, com um atendimento já bem voltado para o empresarial como um todo, né? Não só para o direito empresarial, mas para o empresário como um todo. Então, desde a área trabalhista, civil, contratos, enfim, as mais diversas áreas. E eu sou responsável por um programa de inovação e tecnologia que nós desenvolvemos no escritório, que se chama Programa Optima NH, no qual a gente trouxe, dentre outros assuntos, essa questão da LGPD. Então, a LGPD é a Lei Geral de Dados Pessoais, tá? A lei ela é a número 13.709 e a minha ideia hoje não é ficar falando de lei, de artigo, eu não quero ser chata, eu não quero que todo mundo saia correndo nos primeiros 5 minutos, eu não quero ficar falando juridiquês e um monte de termos, mas só para a gente contextualizar, então, por que ela está tão em alta. Ela acabou de ser aprovada agora no mês de agosto, o presidente Michel Temer sancionou em agosto, e o projeto de lei que antecedeu essa lei, ela tramitou no Congresso por mais de 8 anos. E, de repente, de dezembro para cá, janeiro para cá, houve uma correria muito grande em que, 7 anos ela ficou parada no Congresso, em 6 meses eles fizeram modificações, aprovaram e foi promulgada. Nós temos, então, uma vacatio legis de 18 meses, que o que significa isso? A lei foi assinada em agosto de 2018, mas tem 18 meses para a lei entrar em vigor. É um período no qual as empresas têm para se adequar, para se estruturar, para então a lei estar valendo. Desses 18 meses, estamos falando que 5 já foram, né? Então, ela passa a valer em fevereiro de 2020. Eu costumo brincar que quem estiver trabalhando com a LGPD ano que vem, em 2020, o carnaval de 2020 vai ser muito doido, porque vai ser quando a lei vai estar entrando em vigor. Então, vai ter muita gente desesperada querendo fazer milagre ali em janeiro, fevereiro de 2020. Eu brinquei com o dá tempo. Gente, dá tempo. 18 meses. Eu tenho escutado muita gente falando, cara, 2019 eu penso nisso. Só para vocês terem uma ideia, por que a correria aconteceu nos últimos 6 meses aqui no Brasil? Porque a lei na Europa estava entrando em vigor. A lei passou esses 18 meses, que na Europa, na verdade, foram 24, ela entrou em vigor em maio de 2018. Então, na Europa, a gente teve um período maior, de 24 meses, e a gente está falando de países com uma cultura muito mais forte em proteção de dados do que o Brasil. Em 24 meses, menos de 50% das empresas estavam prontas e em conformidade com a lei. Isso é um dado muito importante, eu acho que ele chama bastante atenção para a gente realmente começar a pensar com bastante consciência que dá tempo, mas a gente não pode deixar para a quaresma de 2020, né? Ao contrário, a gente tem que começar a pensar nisso. Ao longo da nossa conversa, claro, depois do nosso bate-papo, a fala do Cássio, a gente vai ver que são etapas que elas têm que ser ultrapassadas para estar em conformidade, são etapas que elas são sempre multidisciplinares. Então, não é algo que a gente implementa, não é um Ctrl-C, Ctrl-V de uma empresa para outra, ao contrário. Então, assim, dá tempo? Dá, mas a gente tem que começar a pensar e falar sobre isso. Bom, por que então a LGPD ela foi aprovada? Em qual cenário que a gente está contextualizado nesse momento? Ela vem realmente como, em origem, a lei da Europa. A lei da Europa é a GDPR e a lei do Brasil é a LGPD. A lei na Europa, como eu falei, ela passou a entrar em vigor em maio de 2018 e a lei no Brasil, ela trouxe muito da lei europeia. Ela trouxe muitos artigos parecidos, muitos aspectos semelhantes. Eu não vou entrar agora no esquema de comparação, mas as empresas multinacionais do Brasil que já atendem na Europa já tiveram que entrar em conformidade com essa lei europeia.
o que fez com que um grande grupo de grandes empresários no Brasil forçassem, pedissem e exigissem a agilidade nessa tramitação desse projeto de lei. Porque já que tu está entrando em conformidade com a lei na Europa, era importante que o Brasil tivesse conformidade com uma lei de proteção de dados pessoais. Por quê? Internacionalização de dados. Uma empresa no Brasil que queria comercializar com a Europa, ainda que no Brasil não tivesse lei e na Europa já estava tendo, ela tinha que fazer uma série de adequações sem muita segurança jurídica do que ia acontecer no Brasil. Então, comercialmente, houve uma pressão muito grande para que o Brasil tivesse um regulamento compatível com a Europa, para que então, assim como outros países, e na América Latina quase todos os países têm regulamentação própria de proteção de dados, pudessem conversar de forma mais segura e compartilhar os dados de forma mais segura. Além disso, a gente vive a era do Data-Driven Economy e muitos de vocês, ainda mais o pessoal da OSTEC, eu não tenho nem coragem de dizer o tamanho da importância disso, né? Andam dizendo que é o novo petróleo, eu acho que talvez até mais. Foi uma oportunidade de muitas empresas reverem os seus formatos de negócio, seus modelos de negócios e transformarem isso em valor agregado quando tu entrega para o teu cliente ainda mais segurança, de que o dado que tu tem do teu cliente ou de um parceiro, de um colaborador teu, ele está protegido com uma maior segurança. E ainda, então, a gente tem, por que a lei vem com tanta força, né, a proteção dos direitos fundamentais. O pessoal me pergunta muito o seguinte, então não existia nenhuma legislação sobre segurança de dados até então? Era só ISO? Não existia. Na verdade, existem muitas leis esparsas na lei brasileira, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, para as empresas bancárias, para os bancos, tem regulamentações próprias de obrigações de guarda de dados, mas isso ainda estava, por exemplo, o próprio Marco Civil, apesar de trazer algumas exigências, não trazia conceitos, por exemplo. Então, o que essa lei vem fazer? Ela vem trazer de forma mais organizada conceitos, determinadas regras, determinadas penalidades, determinados encaminhamentos sobre roteiro, como que tu relata quando acontece um incidente de um vazamento de dados. Ela traz isso de forma um pouco mais, orientando um pouco mais as pessoas que tá de acordo com a lei. E acaba resultando na proteção dos direitos fundamentais. Eu tenho escutado muitas pessoas me perguntando o seguinte, essa lei pega? Essa lei vai pegar? Porque a gente teve algumas leis no Brasil que não pegou, que é o único país do mundo que lei não pega. Por exemplo, o kit primeiros socorros. Eu lembro que todo mundo tinha que ter. De repente, nem precisa mais, isso aí não pegou. Gente, por todos esses motivos, e principalmente pela representatividade internacional que o mundo vem agora olhando para os dados, eu realmente acredito que a lei vai pegar. Eu acho que a gente ainda está num momento de que o Michel Temer, o presidente Michel Temer, uma das coisas que ele vetou no projeto de lei foi a criação de um órgão nacional que vai fiscalizar e determinar algumas regras sobre a segurança dos dados pessoais. E as pessoas vêm dizendo, por isso é que não vai ser implementada a lei não vai ter valor. O problema é que, apesar da gente ter algumas lacunas que esse órgão nacional ele pode vir a esclarecer, a gente tem vários outros órgãos no Brasil que vão poder exigir o cumprimento da lei. O PROCON, por exemplo. Uma empresa que tem dados de consumidores armazenados nos seus bancos de dados, podem ser fiscalizados pelo PROCON, podem receber uma denúncia de um vazamento de dado. E daí vou dizer para vocês, eu trabalho bastante com o direito do consumidor representando as empresas, né? Gente, pode ser pior do que o órgão da agência reguladora, porque eles têm a mão pesada. Eles fixam multas altas e sem muitos critérios. Então, assim, o próprio Ministério Público, o Ministério Público do Distrito Federal já está de olho, já vem multando, não ainda com base da lei, porque a lei ainda não entrou em vigor, mas determinados vazamentos de dados ou denúncias com base no Marco Civil da Internet. Então, eu realmente não acredito que a gente vá ter muito para onde fugir. Talvez a gente ganhe um tempinho a mais, talvez não seja Carnaval de 2020, talvez seja Natal de 2020, a gente não sabe. Mas eu acho realmente que é muito trabalho pela frente, de uma forma ou de outra, o círculo está fechando. Eu acho que, principalmente pela essa representatividade internacional, a lei vai pegar.
Eu queria explicar um pouquinho para vocês, para a gente entender que dados que essa lei ela trata, tá? Então a gente tem dois conceitos principais, que são os dados pessoais, então, que na verdade são todas as informações que relacionam a uma pessoa identificada ou identificável. O que é a pessoa identificada? São aqueles dados pessoais que só atrelam a Thaís. O CPF é só da Thaís, o RG é só da Thaís, o endereço é só da Thaís, mas tem determinados dados que eles podem ser identificáveis. Se você somar com mais um dado, você chega na Thaís. Por exemplo, aqui na sala, as pessoas talvez não tenham o meu dado, mas se elas registram que tem uma mulher de cabelo comprido, de blusa branca, de salto alto, talvez eu seja a única mulher de cabelo comprido, de salto alto, que esteja aqui. Isso são dados que, quando eles são somados, eles conseguem identificar uma pessoa. Vamos pensar no seguinte, dentro de uma instituição, quando tu vai somando esses dados, ainda que em princípio anônimos, eles consigam chegar num determinado funcionário, por exemplo. Então, um dado que em princípio ele seria anônimo, se somado ele conseguir identificar uma pessoa, ele também está incluído na lei. Além disso, nós temos os dados pessoais sensíveis, que também foi uma das coisas que a lei trata e trata com bastante rigor, que são os dados relacionados ou à personalidade ou a determinadas escolhas pessoais. Religião, origem racial, opinião política, filiação, orientação sexual, enfim. Por quê? Porque apesar de, vamos pensar em opinião política, terem centenas, dezenas, milhões de pessoas sobre uma determinada opinião política, se isso puder ser motivo de qualquer tipo de constrangimento, discriminação, a lei ela protege exatamente para isso. Então, todo dado que você for capturar, você for processar, contenha a cor, o sexo, a idade, a crença, se é filiado a algum partido, isso é um dado pessoal para a lei. E ela vai ter toda a dimensão sobre isso. Penalidades, vazamentos, responsabilidades. Além disso, a gente tem os dados anonimizados. O que são os dados anonimizados? São os dados que eles são relativos a um titular, mas tu não consegue identificar o titular só com esse dado. Porque ele é como se tu pegasse um banco de dados que dissesse assim, todos os tipos sanguíneos de todas as pessoas, sei lá, de Tubarão, e tu tira o nome e o CPF, tu só tem os tipos sanguíneos. Se tu tiver só os tipos sanguíneos de uma grande população e que tu não consiga identificar cada tipo sanguíneo de cada um, isso seria um dado anonimizado. Quando que ele é um dado anonimizado? Quando os meios técnicos, a tecnologia disponível nesse momento para reverter a anonimização, ela não esteja ainda disponível. Não sei se vocês mais ou menos entenderam. Se eu não tiver tecnologia para reverter essa anonimização e esse dado for de fato anônimo, ele não é protegido pela lei. Tu podes processar esse dado. Agora, se você facilmente reverter, identificar quem é o tipo sanguíneo daquela pessoa, aí esquece. Ele volta a ser um dado pessoal e protegido pela lei. Então, nós temos dados pessoais e dados sensíveis, protegidos pela lei, e anonimizado não é protegido pela lei, salvo se tiver tecnologia para desfazer isso. Aí ele é considerado como um dado pessoal. A quem que a lei se aplica? A gente estava falando antes da lei europeia, então quem que se aplica no Brasil? Tá? Para toda e qualquer operação de tratamentos de dados pessoais praticado por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, desde que os dados tenham sido coletados no Brasil, a pessoa, a empresa que estiver tratando os dados esteja prestando serviço no Brasil, ou os dados tenham sido processados no Brasil. Ou seja, em qualquer uma dessas das hipóteses, tu vai ter que estar em conformidade com a lei. Eu não consigo pensar em possibilidades, claro, a não ser que tu esteja capturando, processando e armazenando dados absolutamente no estrangeiro, sem nenhum envolvimento com o Brasil, tu não precisa estar em acordo com a nossa lei. Agora, em qualquer uma dessas três hipóteses, veja que elas não precisam ser as três juntas. Qualquer uma delas é suficiente para que a lei se aplique. Ou seja, qualquer dado de brasileiro coletado no Brasil vai ser objeto da lei, qualquer empresa que faça qualquer operação no Brasil vai estar em conformidade com a lei, e se eles forem processados no Brasil da mesma forma. Isso significa que a gama de dados pessoais processados, armazenados, coletados por empresa vão ter que estar em conformidade com a lei.
Quando que os dados eles podem ser tratados? A gente sempre tem que pensar, não é só ter o dado, é coletar o dado, processar o dado, armazenar o dado, excluir o dado, tudo isso é o tratamento, ele inclui todas essas possibilidades. E mais em destaque hoje na lei, que é a mais usual para as empresas, é sempre que houver o consentimento do titular do dado. O que significa isso? A partir de agora, se você for solicitar determinados dados para armazenar no banco de dados, vai ter que haver um consentimento expresso. Ele não pode ser mais capturado para a experiência do cliente, ali nas entrelinhas, sem muita informação. A anuência ela tem que ser expressa e o titular do dado ele tem que saber para que esse dado está sendo coletado. Eu estou organizando uma viagem agora, que é a minha viagem de férias de semana que vem para a Espanha, e eu tenho entrado em muitos sites da Europa já com aquele olho para o GDPR, né? E cada site que eu entro, que eles pedem para armazenar os meus dados, e daí não é um dado de cadastro para comprar uma passagem. Eu só quero ler uma informação num blog, eles já pedem os meus... Aí vem aquele aviso na tela. Aquilo que antes era uma captura imediata, meio subliminar, que ninguém sabia quais dados estavam sendo captados, agora vem uma tela que diz... Prezado usuário, você nos autoriza a capturar os seus dados para quê? Sempre tem que dizer a finalidade. Para melhorar a experiência do cliente, fornecer melhores serviços, melhores opções, nananã. Caso você tenha dúvida, o termo de uso está aqui, link. O contato da pessoa responsável é esse daqui. Você concorda expressamente com isso? Concordo. Senão ele não está autorizado a capturar minha geolocalização, o meu nome, de que país eu estou falando, qual que é o meu IP. Ele não poderia capturar nada disso. Então, o consentimento do titular de dados serve, por exemplo, para quando chega um cliente numa empresa nossa e vai fazer um cadastro que a gente pega para gentilmente mandar um e-mail de feliz aniversário. Ele me autorizou a mandar um e-mail de feliz aniversário? Vejam o quanto a gente pode estar falando de modelos de negócios absolutamente complexos, quantos dados capturados e armazenados e utilizados para coisas simples, mas tem que haver o consentimento do titular. As outras possibilidades, elas são... Eu elenquei algumas, a lei tem mais algumas, né? Mas, por exemplo, quando houver cumprimento legal regulatório pelo controlador. Quando a gente fala, eu e o caso de que tu não consegue mais fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aplicando a lei em todas as empresas, além de a gente verificar a cultura, como é que isso é armazenado, como isso é capturado, cada empresa ela pode ter obrigações legais que não estão na LGPD pelo seu modelo de negócio. Por exemplo, o cartório de registro de imóveis, cartório de títulos públicos, eles têm determinadas obrigações de publicidade de dados, de armazenamento de dados, que são por legislações específicas. Se eu tiver legislações específicas, haver cumprimento de obrigação legal ou regulatória, significa isso. Se eu tiver outras leis que me obriguem a fazer esse armazenamento, então eu não preciso do consentimento. Pela administração pública, que daí claro que a lei ela traz uma diferenciação quando os dados eles são armazenados e processados pela administração pública. Então, quando a administração pública vai exercer políticas públicas, principalmente na área de segurança nacional e na parte de saúde, campanhas, por exemplo, de vacinação. Então, a lei dá um pouco mais de espaço para o órgão público, embora ele tenha obrigações de sigilo, segurança, assim como uma empresa privada. A captura do dado é que é um pouco diferente. A utilização, a responsabilidade sobre a segurança é a mesma. Enfim, por exercícios regulares de um direito em processos administrativos, judiciais, órgãos de pesquisa, sempre priorizando a anonimização. O que então o tratamento dos dados deve observar? Lembra que antes eu falei para vocês, para ter o consentimento, tem que dizer qual que é a finalidade. A lei ela traz de forma um pouco mais organizada o que representa cuidar e processar esses dados. Eles dão alguns princípios que a gente deve se ater, um norteador sobre como que eu tenho que utilizar esses dados. A primeira dela é sobre a finalidade. Eu preciso dizer para o titular do dado por que esse dado está sendo capturado. Se eu falo para ele que é para a experiência do cliente, para vender... O exemplo clássico é o seguinte, eu comprei um tênis num site de e-commerce.
e eu guardo essa informação para depois oferecer para o cliente um relógio. E eu dou essa finalidade para ele. É para a experiência do cliente, é para poder te oferecer produtos que vão do seu interesse. E eu utilizo essa informação para que um outro parceiro meu faça uma venda de um outro serviço que não tem nada a ver com tênis e com relógio, eu perdi a finalidade para a qual eu capturei aquele dado. Então, a finalidade é sempre norteador. Mudei a finalidade ou destoei a finalidade da qual eu tinha proposto, eu perco o direito de manter e processar esses dados. O que significa isso? Eu posso ser multado, eu devo excluir esses dados. Aí tem uma série de obrigações que a lei exige. Adequação, sempre compatibilidade com a finalidade informada ao titular. As necessidades. Antes eu capturava um mundo de dados, embora eu só precisasse da data de aniversário. Agora eu só vou capturar e processar aquilo que é estritamente necessário. Sob pena de, inclusive, qual a finalidade de eu ter 50 informações se eu só quero saber o nome, o e-mail e o endereço para enviar, por exemplo, um certificado de um curso. Eu preciso saber onde é que ele se formou, quantos anos ele tem, se ele é casado, se ele gosta de, se torce para o Santos ou pro... Não precisa. Então, assim, a gente começa a ter um pouco mais de objetividade, um pouco mais de cuidado quanto à necessidade do dado capturado. Além disso, o livre acesso, o titular do dado, ele passa a ter livre acesso a essas informações. O que antes a gente fornecia de dados e a gente nunca sabia onde é que ia parar, agora o titular do dado ele pode acessar essas informações e principalmente saber para que elas foram armazenadas e por quanto tempo elas estão sendo armazenadas. Veja quantas informações a gente tem que passar a estruturar dentro da nossa empresa para ter isso na mão de quem o titular quiser. Eu quero saber que dados tu tem, desde quando e para que tu usa. A gente tem essa resposta hoje na mão. Então, é uma coisa simples, livre acesso. Segurança e prevenção sobre dados. A lei ela traz em diversas oportunidades isso como uma obrigação de quem detém esse dado. Então, não basta o teu consentimento, não basta ter finalidade, eu tenho que garantir a segurança desses dados. E não discriminação. De forma alguma, se tiver qualquer tipo de utilização dos dados, ainda que consentimento, para discriminação, perde-se o direito, são devidas multas e tudo mais. Então, eu separei algumas conclusões para a gente conversar, que são... A primeira delas, então, é toda e qualquer informação pessoal retida por uma pessoa, uma pessoa física ou por uma empresa, deverão estar em conformidade com a lei. Isso é para chamar a atenção que, por exemplo, assim, o meu modelo de negócio não tem nada a ver com marketing digital, com captura de dados. Mas, por exemplo, até um formulário preenchido por um funcionário meu, ele está protegido pela lei. Uma prova que um estagiário fez há 3 anos atrás e que eu deixei arquivada para vai que um dia eu preciso, isso é um dado pessoal, porque ele está sendo avaliado. Por que eu estou guardando isso ainda? Então, esse ponto A é sempre o que eu falo. Qualquer empresário que chegar para mim e disser assim, mas será que eu preciso... Precisa. Eu não quero nem saber teu negócio. Alguma coisa tu precisa. Pode ser que seja só um cadastro de funcionário, mas tu precisa. Talvez o teu RH vai sentar lá, dar uns pequenos ajustes, cortar acessos. Talvez seja isso. Talvez a gente tenha que repensar até o teu escaninho de rascunho dentro da tua empresa. Afinal de contas, quem nunca pegou um rascunho do outro lado está uma cópia de um RG de sei lá quem. Então, assim, pode ser simples, pode ser pequeno, mas em geral pode ter várias repercussões. As informações armazenadas ou tratadas de forma offline também são regidas pela lei. O CPF e o cadastro que a farmácia pede pra gente pontuar bonitinho e ninguém sabe pra onde vão. Me dá teu CPF pra comprar de pirona. Não, mas eu tô te pagando à vista. Mas pra quê? Esses dias eu perguntei numa farmácia, quis fazer um rolo. Mas pra que tu quer meu CPF? Mas é que eu preciso. Não, mas eu vou pagar à vista. Não, mas eu não tenho como emitir. Não tem como emitir? Era R$4,50, sei lá. Aí eu falei pra ela, não, tudo bem, eu vou te dar meu CPF, mas daí assim, tu pede pro teu gerente que eu vou voltar aqui, eu quero saber pra que tu quer meu CPF. Aí ele reconheceu meu marido, daí ficou super chato. Teu irmão de não sei quem, né? Putz, me ferrei. Aí tive que, não, beleza, que eu tô trabalhando com a lei, eu tô tentando entender melhor, né? Mas enfim, toda informação offline, ou seja, ainda que esteja lá nos nossos arquivos, em gaveta, em sistemas, enfim, também são regidos pela lei. Isso é uma das coisas que eu venho conversando bastante e é uma coisa que eu acredito muito e eu estou vendo a oportunidade, inclusive, dos advogados trabalharem de forma diferente sobre a lei.
Eu posso entregar um parecer de 20 páginas para um cliente dando sugestões de melhoria? Eu posso. Mas eu entendo que é uma oportunidade da gente entrar dentro das empresas e trabalhar junto com as empresas. É uma atuação que o Cássio falou muito bem, não é só jurídica, não é só da área de tecnologia, da área de segurança, não é só do marketing, não é só do RH. É um trabalho muito em conjunto. Então, eu acho que esse engajamento multidisciplinar é o que vai fazer muita diferença para as empresas estarem realmente seguras, principalmente na parte de treinamentos que falem com todos os setores, que discutem a segurança como um todo dentro das empresas. E, por fim, eu realmente acredito que, em razão de tudo isso, eu não acho que vai ser um processo rápido de ser implementado, mas ele é absolutamente necessário. Eu tenho visto muitas notícias muito positivas da lei na Europa, de que muitas e muitas empresas viram na implementação da GDPR lá a oportunidade de reverem seus modelos de negócios e trazerem mais valor para os seus clientes. Então, assim, o empresário que está por trás da decisão de bater o martelo, eu tenho visto algumas pessoas com a visão positiva do seguinte: eu posso fazer isso para melhorar minha infraestrutura, para estar com uma empresa mais segura, não como uma forma de gasto, mas como uma forma de investimento na sua infraestrutura como um todo. E isso eu acho que é uma oportunidade legal. A gente tem uma cultura de dizer, pô, lá vem o órgão público mais uma exigência. Mas a gente está tendo a oportunidade de evitar daqui a pouco, porque se fosse o nosso dado que está sendo vazado, porque no final das contas, as nossas empresas talvez tenham que se adequar à lei, mas todos nós temos dados pessoais por aí. A gente não sabe onde, por aí, mas a gente tem. Então, que seja uma oportunidade de, culturalmente, a gente estar revendo isso e estar com um pouco mais de privacidade. Eu acho muito legal quando a gente pensa nisso. Vamos pensar numa criança que tem acesso a um celular e ela tem que ter o aplicativo, enfim, o joguinho pede um determinado dado. O desafio agora é como é que tu vai dar consentimento, porque o consentimento não pode ser da criança. Tem que ser do adulto responsável. Quanto conteúdo talvez a gente evite, que eu não tenho filho ainda, mas que os meus filhos, que meus sobrinhos acessem por causa desse tipo de nova exigência, esse tipo de nova segurança. Então, eu acho realmente que é absolutamente necessário como uma forma realmente da gente proteger. E, bom, e se nada disso, tudo que eu falei até aqui convence sobre a necessidade da mudança, né? Temos as multas e sanções que no Brasil elas vieram pesadas, um pouco mais do que na Europa. Então, a gente está vendo que essas são as sanções que elas podem ser aplicadas pela autoridade nacional, lembrando que não só a autoridade nacional, Ministério Público pode multar, PROCON pode multar, outros órgãos também. Tem a possibilidade de advertência, tem a possibilidade, então, da suave multa de 2% do faturamento da pessoa jurídica no Brasil no último exercício, excluídos os tributos limitados a 50 milhões. Uma bagatela, investimento baixo. E multa diária respeitando o limite acima. E aqui que vem que eu acho que, assim, cara, isso não bastasse os 50 milhões poder quebrar um negócio? Cara, publicização da infração quando confirmada a ocorrência. Aí não basta tu ser multado, tu tá com a autoridade em cima de ti, cara, tu tem que falar para todos os teus clientes e dizer, cara, fiz merda, não me protegi, deixei os dados vazarem, tô comprometendo um monte de dados pessoais. E ainda a eliminação dos dados pessoais a que se refere à infração. Fora isso, né, eu gosto de lembrar sempre que a lei ela traz várias informações sobre a obrigação da segurança, já falei isso outras vezes, e que as políticas de boas práticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu fui lá, implementei todo um compliance com a LGPD e eu tenho todo um programa de segurança de dados dentro da minha empresa, eu revi tudo, eu tenho a senha de tudo, eu faço periodicamente treinamentos, todo mundo assinou os termos de responsabilidade, eu tenho todas as camadas de segurança e ainda assim, por uma infelicidade, algum dado meu vazou, o fato de tu demonstrar que tu tomou todas as medidas A, B, C, D, E, H, M, isso minimiza muito a multa, inclusive as sanções. Diferente de em outros locais, que o simples fato de acontecer um erro são suficientes para multa, eu imagino que a forma como isso vai ser conduzido para aquelas empresas que demonstram as boas práticas vão ser bem diferentes. Gente, de forma bem rápida e correndo, era isso que eu teria para falar com vocês.
Vou deixar o Cássio, ele vai falar um pouco mais, de repente, sobre a parte técnica. Acho que a gente ainda vai abrir para perguntas. Mas eu fico super à disposição. É uma matéria nova, tem lacuna para um monte de debate, um monte de discussão. Eu escolhi alguns pontos que eu acho que desenvolve para a gente começar a pensar um pouco mais de forma prática onde isso nos afeta, né? Mas fora isso, a gente tem um monte de outros assuntos interessantes para o debate. Meu celular, meu e-mail estão aí, eu fico super à disposição e depois para a gente conversar também, gente. Obrigada. Obrigado, Thaís. Vamos lá. Eu vou só colocar alguns pontinhos técnicos complementares aí a Thaís. Primeiro, que não é tão ruim quanto parece, né? A gente precisa disso, a gente vive uma sociedade cada vez mais baseada em dados, informações, etc. Então a gente tem que passar por isso, não tem como fugir. De maneira geral, as empresas estão pensando muito em funcionalidade, pouquíssimo em segurança, principalmente empresas de tecnologia, né? Com a velocidade de ter que colocar as coisas no mercado a qualquer custo, você deixa de fazer algumas coisas que são extremamente importantes. Ao contrário do que muita gente pensa e pensou, né, não vai ser fim para muito modelo de negócio consolidado, principalmente quando a gente fala de marketing digital. E eu sempre lembro o caso de blacklist de call center. Isso, alguns municípios do Brasil têm essa lei, onde você pode cadastrar o seu número e nenhum call center pode entrar em contato com você. Quando eles começaram a evoluir nessas leis municipais, não sei se chegam a ser estaduais, os call centers começaram a ficar apavorados porque iam deixar de existir. O modelo de negócio dele totalmente baseado em ligação, como todo mundo vai colocar os telefones na blacklist, eu não vou mais conseguir ligar para ninguém. O que, na verdade, foi um favor, né? Porque a lei estava qualificando o lead que o call center deveria ligar. Então, se eu não tenho interesse em receber uma oferta pelo call center, eu vou lá, coloco na blacklist, ótimo. Significa que a eficiência do call center ela acabou aumentando. Diminuiu a quantidade de listas, mas aumentou a eficiência de venda, porque eu estou ligando para pessoas que realmente estão dispostas a receber alguma proposta ou querem receber alguma proposta. Da mesma forma, quando a gente está falando com relação à estrutura hoje, você vai em loja, em e-commerce, etc., você vai deixar o dado lá porque você tem interesse em receber outras promoções de produtos relacionados ou coisa do tipo. Ótimo, isso é bom para todo mundo, né? Aí, a lei trata muito da questão de transparência, né? Quanto mais transparência, mais confiabilidade para todo mundo que está consumindo, né? E aí a gente precisa, né, um desafio gigantesco de construir uma sociedade consciente com relação ao tema de segurança da informação. Ponto importante, no cenário atual a gente tem a condição de estar seguro. Aí tem normas, tem certificações, etc. O que a lei propõe? Você não tem só que estar seguro, você tem que mostrar que está seguro, né? Então você vai ter que provar realmente como que você faz todo o tratamento de coleta, armazenamento, gerenciamento e descarte do dado, né? Não chegamos a falar sobre isso, mas a lei também prevê a portabilidade do dado, né? Aí vocês que são da área de tecnologia, vocês sabem a complexidade que é portar dado de um e-commerce A, por exemplo, para um e-commerce B. Enfim, vamos lá. A conformidade ela, né, passa longe de alterar os termos de privacidade. Foi legal quando a GDPR entrou, todos os sites que você acessava alertava lá que coletava isso e aquilo. A conformidade com a lei não é isso, né? É só o termo de consentimento. E 18 meses, a gente está falando de 14 agora, não são suficientes em hipótese alguma, né? Então, certamente vai ter um tempo aí um pouco maior para adequação, mas é importante que a gente comece mais rapidamente. Quem sempre tem mais maturidade quando a gente está falando de segurança da informação são as financeiras, né? Por quê? Porque pela natureza do negócio e porque o Banco Central ele é muito forte em regulação. Então, quando você for pegar a aplicação de Lei Geral de Proteção de Dados em instituições financeiras, eles provavelmente vão estar em conformidade com basicamente todos os requisitos. Se não tiverem, vão ter muita facilidade para fazer isso, tá? Agora, quando a gente vem para a realidade, né, a gente vive um país de micro e pequenas empresas. A pergunta é, afeta isso? Sim, qualquer empresa
né, que armazena dados pessoais e dados de colaboradores, seja uma simples folha de pagamento, registro de ponto, etc., está enquadrado nesses aspectos, né? E outra coisa importante, que a Thaís muito bem citou, a cobertura, ela não é só no universo online, ela se estende ao universo offline também, tá? Então tem muita gente que esquece um pouquinho do papel, tá? Vamos lá. Que horas são, John? 9. Vamos lá, vai dar tempo. Alguns passos, depois a gente compartilha a apresentação, mas o primeiro ponto é buscar apoio jurídico, tá? Em paralelo, buscar a área de segurança da empresa ou parceiro de segurança e etc. Não tem como ser diferente. Aí você vai trabalhar com outros setores, como o próprio RH e algumas outras coisas que já existem dentro da empresa. Segundo passo, fácil pra caramba de fazer, inventariar ativos como software, hardware e informações. O terceiro ponto também é fácil, inventariar e classificar informação, criticidade, formato de armazenamento, acessos e etc. Esses dois passos são simples, não precisa de nada tecnológico para fazer isso aí. Tu falou que tu ia cair lá embaixo, eu quase caí agora aqui em cima, não tem problema. Pode começar no Excel, simples, coluninha, qual é o dado, quem tem que ter acesso ao dado, quem é o dono daquela informação, como que armazena o dado em repouso. A lei prevê que o dado em repouso você tem que armazenar de forma criptografada. Você tem uma série de pontos que são extremamente simples. E aí você chega e pergunta, aquele dado X lá que você tem, seja num banco de dados, em um sistema, etc. Quem é o dono daquele dado, como que você armazena, como que você trata, quem tem acesso, quando tem acesso, etc. Você consegue montar uma planilha super simples com algumas colunas para poder começar a inventariar esse tipo de coisa. Detalhe, vocês vão se assustar, né? Porque normalmente você vê uma camada muito superficial no dia a dia. Quando você começa a seguir o dado e a levantar as coisas, realmente o universo é grande. O quarto ponto, revisar contratos com fornecedores, parceiros e outras partes. A Thaís não chegou a comentar, mas tem alguns papéis dentro da lei, né? O operador, o controlador do dado. Então, principalmente empresas que utilizam muitas soluções em nuvem, ou principalmente startups que basicamente toda a estrutura está em nuvem, você tem que rever os contratos, né? Para poder ver, diante de alguma situação, o que é responsabilidade de quem, né? Em que momento você atua como um controlador do dado e em que momento você atua como operador, tá? Isso é importante. Se você pegar os principais players aí de nuvem no mercado, eles têm uma infinidade, não somente de informações e esclarecimentos a respeito disso, como também, principalmente com o GDPR, uma série de recursos técnicos para oferecer conformidade, tá? Aqui, a LGPD ela coloca uma outra pessoa que é o encarregado, que se chama DPO, Data Protection Officer, que é uma pessoa encarregado pura e simplesmente para gerenciamento de proteção de dados dentro das empresas, tá? O DPO vem da GDPR, no Brasil isso foi traduzido para encarregado, tá? Número 6, desenvolver relatório de impacto à privacidade. Isso aqui também está na GDPR. Esse basicamente é o documento que, diante de alguma denúncia ou coisa do tipo, é um dos documentos que você vai ter que mostrar, tá? Depois, desenvolver um modelo de reporte de incidentes. A lei obriga que, se eventualmente você tiver algum tipo de incidente dentro da sua empresa ou fora, mas enfim, que está com dados pessoais, você tem que comunicar isso formalmente, né? E o 8, que eu acho interessante, eu não sei se muita gente conhece, mas existe uma coisinha que se chama syscontrols. O site é cisecurity.org, tá? E tem 3 etapas fundamentais com vários aspectos de segurança, que é bem legal para ir buscando conformidade. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Dá. Só que você vai investir muito mais recurso financeiro, muito mais tempo, etc, etc. Dá para você ir fazendo isso aos poucos, tá? Depois a gente passa o site, mas é cisecurity.org. Esse é um modelo
deles, baseado em 3 camadas. E aqui você tem uma série de coisas, né? Inventário e controle de hardware, a parte de gerenciamento contínuo de vulnerabilidades e uma série de outras situações. Aqui você tem uma segunda camada do syscontrols. E, de novo, aí como é que você protege o dado? Como é que é o controle de acesso em cima da estrutura de wireless? Como é que você está protegido? Como é a sua estratégia de defesa contra malwares? E uma série de outras coisas que vocês podem ver nesses pontos. E ele tem a última camada, que é uma camada organizacional, que tem alguns outros elementos. No site tem a metodologia muito mais aprofundada. Tá? Eu recomendo fortemente vocês conectarem no site, cisecurity.org, baixarem a documentação, tem uma série de coisas e passos para que vocês podem, evidências que vocês estão em conformidade com isso. Tem alguma relação com LGPD? Nenhuma, tá? Nenhuma relação. Agora, se você atingir o nível de maturidade em cima desses 20 controles propostos, você está muito próximo da conformidade com a lei. Tá? Então, é um passo a passo que ele é extremamente interessante. É isso aí, eu acho que cumpriu o horário. Eu só queria, para a gente aproveitar, abrir um pouco para perguntas. Eu acho que a gente tem 10 minutos, 5 minutos para perguntas. Não mais do que isso, porque daí a gente pode estender lá fora as perguntas que vocês tiverem para a Thaís, para mim, enfim, com relação à temática, fiquem à vontade. Boa noite. A dúvida é a seguinte: vai existir algum documento, alguma certificação que vai dizer que a minha empresa ou o meu software estão em conformidade com essa lei? Vai existir algum órgão certificador? Como essa autoridade nacional, que vai ser o órgão, que vai ser responsável pela normatização do que a lei não disse, por exemplo, a lei não disse nem que sim, nem que não. O que eu imagino, com a criação da lei, ela possa vir credenciar determinadas empresas a estarem em conformidade com a lei, parecido com o que hoje seria um processo de ISO. Pode ser que a autoridade venha a criar isso, eu imagino que sim. O que tem são uma série de exigências sobre registros, documentos, políticas, implementação, quase como se fosse o compliance anticorrupção, quase parecido de registro sobre o caminho do dado e todos os passos que tu fez sobre a proteção. Mas alguns eles têm que ser entregues pelo DPO à autoridade, principalmente se houver um vazamento, então tu tens uma série de obrigações para cumprir, ou senão tu tens que ter obrigação sobre registro de determinadas informações. Eu acredito que a autoridade ainda venha a credenciar algumas empresas a fazer algo parecido com isso. Toda empresa vai ter que ter um DPO? DPO. O DPO ele pode ser uma pessoa de dentro da empresa ou ele pode ser um terceirizado. Tem advogados prestando esse serviço de DPO, tem pessoas que são da segurança da informação que estão só treinadas desenvolvendo esse papel. Na situação, tem alguma parte da lei que prevê a salvaguarda de imagens, por exemplo? O CFTV hoje em dia, né? Tu chega em determinado local e tu já está sendo gravado, sem consentimento algum. E para mim é um dado reconhecível, como tu falou, né? Eu vou ter a minha imagem ali. Existe algum tratamento específico para isso? Tu pode proibir a utilização de câmeras de segurança que vão estar captando informações? Eu acho pouco provável. Agora, tu utilizar isso para ler determinadas informações sobre perfis de consumo, por exemplo, isso tu não teria consentimento. E se tu não tiver uma justificativa, que são aquelas possibilidades além do consentimento, por exemplo, um órgão vinculado à defesa nacional que está adotando isso para procurar pessoas... Aí sim, tudo bem, ela tem uma salvaguarda. Agora, sem consentimento, por exemplo, com um perfil de consumo, uma questão econômica, isso passaria a ser vetado pela lei, porque tu não tem mais o consentimento. Por outro lado, a questão do armazenamento, por exemplo, das imagens de um sistema de segurança interna de uma empresa... tem as responsabilidades, inclusive, da lei civil mesmo, né? Eu não posso compartilhar essas imagens com outras pessoas. Quando eu estou do treinamento nas empresas, inclusive na parte de prevenção, com as equipes de prevenção dentro das empresas, é absolutamente proibido que qualquer pessoa fora desse departamento entre nas salas de segurança. Por quê? Qualquer um pode tirar foto e vincular, ou copiar uma imagem e vincular. Então, além
da proteção dos dados pessoais, existe também as responsabilidades civis sobre a guarda dessas imagens e a utilização, por exemplo, só mediante uma requisição policial, ou enfim. Né? Puxar para o lado do marketing, eu acredito que boa parte das empresas aqui façam isso. Na estratégia de e-mail marketing, nós temos uma base implantada de clientes e vocês todos foram convidados através de um e-mail marketing. O que a gente deve fazer? Obviamente a gente não teve, né, o opt-in, o consentimento por envio desse e-mail. A gente deve, de repente, optar por uma estratégia de re-opt-in para pedir permissão para esse tipo de comunicação novamente? Qual é a sugestão nesse sentido? Os dados que já foram coletados e estão armazenados hoje no nosso banco de dados, porque o que a gente sempre tem que pensar, a lei ela protege não só a captura do dado, o armazenamento e o processamento desse dado ele também é protegido pela lei. Então, se tu está processando, armazenando, utilizando esse dado na vinculação da lei, ele teria que ter o consentimento. A autoridade nacional pode se manifestar e determinar, de repente, uma instrução, alguma coisa no sentido de que os dados capturados até não estão abarcados pela lei? Pode. Eu acho pouco provável. Porque se a intenção é proteger todos os dados, a intenção é proteger todos os dados. O que eu já estou sugerindo? De uma forma muito simpática, de uma forma muito educada, tentar realmente refazer essa captura, né? Refazer essa autorização, enfim, para realmente ter autorização sobre esse banco de dados, né? É difícil. A Ostec tem 13 anos, o nosso escritório tem 18 anos. Quantos clientes eu tenho lá cadastrados do começo que eu vou ter que agora ligar para... Então, você me autoriza? Posso mandar um e-mail? Você pode me autorizar eu continuar te mandando os meus informativos jurídicos? É difícil, mas a minha sugestão hoje, de forma mais segura, seria essa. É uma das obrigações do DPO demonstrar, no caso de caso a autoridade venha na tua empresa, o DPO ele tem a responsabilidade de demonstrar que ele obteve esse consentimento de forma lícita, expressa. É uma obrigação dele. Então, por exemplo, assim, que tipo de ferramentas vocês vão criar para dizer que o check no e-mail, né, o clicar num botão foi legítimo? Vocês perguntam pro Cássio. Eu sei assinar. Ele válido, né? Agora, por isso que, por exemplo, que eu brinquei antes com as crianças. Como é que tu vai criar ferramentas, olha só, de que não foi uma criança que não tem legitimidade para dar um aceite sobre uma determinada informação, que foi um adulto. A gente vai ter que pensar em modos, sei lá, botar uma conta matemática complexa, daqui a pouco vai ter pai que não vai responder, mas a gente não sabe, a gente vai ter que pensar juntos em soluções que alcancem a tecnologia, os princípios, a lei, enfim, né? Isso é frágil e vai passar por evoluções. Porque a forma que você tem de fazer isso hoje, você acaba capturando outros dados também que pode ter o mesmo problema. Então é complicado. Pessoal, mais uma pergunta, daí a gente... Como que ficaria a questão da terceirização da informação? No caso, eu recebo a informação do meu cliente, eu repasso para um terceiro, e esse terceiro, às vezes, até ele vai para um quarto, assim. Quando a primeira pessoa que recebeu o dado, ela recebeu através de um consentimento, esse consentimento deve ter expressamente que esse dado pode ser compartilhado com um parceiro, ou enfim, um parceiro comercial, um terceirizado. Tem que ser expresso que vai ser terceirizado o dado e a finalidade para qual vai ser terceirizado o dado. Isso, de novo, a finalidade tem que ser claro, mas pode compartilhar? Pode. Pode terceirizar? Pode. Desde que a anuência se estenda para toda a cadeia. Pessoal, vamos para o lado, para a parte boa. Aí continua, enfim, as conversas sem problema nenhum. Queria agradecer novamente a Thaís, agradecer a presença de todos vocês. E, enfim, vamos comemorar ali. Obrigado.